E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor João Urbano, professor de Ciência da Natureza, sempre trazendo aqui no canal questões de Química, Física e Biologia. Hoje uma aula em parceria novamente, hoje com a Mariana Freitas, do Estudic_Medicina. Então eu vou deixar o link aí, é o Instagram, eu vou deixar na descrição do vídeo o Instagram dela. É o Instagram que ela publica resumos, tá? E eu peguei um resumo dela, a gente entrou em contato, peguei um resumo hoje sobre enzimas, vocês já viram aí na introdução do vídeo. E a gente vai discutir um pouquinho, utilizar o resumo dela nessa aula de hoje, tá bom? Vamos lá, pessoal. Enzimas. O que são enzimas? Vou colocar as características como na ordem que ela colocou e a gente vai discutindo. São formadas, na maioria das vezes, por proteínas. Aqui, muitos livros didáticos, muitos conteúdos aí, muitos materiais, você vai ver enzimas são proteínas. Na maior parte dos conteúdos você vai ver isso. Só que existem algumas moléculas que a gente chama de enzimas, que são RNAs, tá? Então tem alguns RNAs que têm funções enzimáticas e levam o nome também de enzimas. Então, por isso que ela colocou aqui formada na maioria das vezes por proteínas, tá bom? Apresentam como função principal a catálise das reações químicas. Então a principal função das enzimas, catalisar reações químicas. Elas são catalisadores. O que são catalisadores? São, no nosso caso aqui, moléculas ou qualquer coisa que acelere uma reação química a ocorrer, ou que faça essa reação química ocorrer. Por exemplo, a reação básica aí que todo mundo estuda na química, reação de combustão. Então, reação de combustão, eu tenho combustível, algo que eu vou colocar fogo ali, né, que eu vou realizar a combustão, então eu tenho combustível, e eu misturo com oxigênio, né, a reação de combustão é uma reação de alguma coisa combustível com o oxigênio. E isso vai gerar, se for no caso de uma combustão completa, CO2, água e calor. Mas o oxigênio está na natureza. Tudo fica explodindo, tudo gera combustão, né? Os materiais entram em combustão espontaneamente? Não. Eu preciso de um catalisador, eu preciso de algo que dê energia para essa reação ocorrer, que no caso da combustão é o fogo. Esse exemplo eu acho característico porque exemplifica bem aqui, serve para resumir bem aqui. Eu vou ter substâncias aqui que elas não vão reagir espontaneamente, que a gente vai chamar dos substratos na biologia. Eles não vão reagir naturalmente. Eu preciso que a enzima vá lá e faça a modificação ou a reação necessária nesse substrato. Ao longo da aula eu vou dar mais exemplos e esquemas aqui, até utilizando o material da Mariana. Ela colocou ainda, estão presentes no meio intracelular ou extracelular. Então tem algumas enzimas aqui em algumas cavidades corporais que podem ser lançadas para fora da célula e a sua atuação seja fora da célula. Tem um exemplo também interessante. Fungos, eles realizam uma digestão extracorpórea. Então, a digestão nada mais é do que você quebrar moléculas maiores em moléculas menores. No nosso caso, a gente utiliza a digestão intracorpórea, né? Então ocorre lá em todo o nosso tubo digestivo, através de enzimas, entre outros processos, né? Processos mecânicos e não enzimáticos. Mas, no caso dos fungos, eles lançam enzimas para fora do corpo deles. Lançando essas enzimas, eles digerem o material ali que está em volta do fungo e depois absorvem esse material já digerido. Então, ocorreu uma digestão extracorpórea através de enzimas no meio extracelular. É só um exemplo aqui, tá? E a última característica que ela pontuou, não são consumidas nas reações químicas. A gente vai encontrar muito, não sofrem modificações durante uma reação química. Então, a enzima auxiliou na catálise ali daquela reação química e depois dessa reação química ocorrer, ela continua com a sua mesma estrutura, ela não sofre modificação. Isso é muito importante, o pessoal pergunta bastante, tá certo, pessoal? Estrutura, pessoal. Estrutura ela colocou aqui dois tópicos, eu vou já destacar os dois, puramente proteica e parte proteica mais parte não proteica, que aí tem a coenzima ou cofator. Qual que é a questão aqui? Algumas enzimas só precisam da parte proteica para funcionar. Elas não precisam da parte não proteica, que é a coenzima ou cofator. Tá? Um cofator, por exemplo, é um cátion, um ferro 2+, magnésio, né? Então cátions, ferro, magnésio, potássio, cálcio, são cofatores e que são inorgânicos. E coenzimas são partes ou moléculas orgânicas que se acoplam às enzimas, a parte proteica da enzima, para realizar a sua função, tá bom? Então eu posso ter o cofator inorgânico, a coenzima orgânico, tá bom? E aí, quando eu junto a parte proteica dessa enzima com a parte não proteica, com essa coenzima ou cofator, a gente tem a holoenzima, que seria o complexo total, que ela colocou aqui. Então, a apoenzima, só a parte proteica, que se liga a um cofator ou uma coenzima, que vai auxiliar
nessa reação química, né, que vai auxiliar a ligação com o substrato, e aí esse conjunto, a coenzima, cofator ou coenzima, ou os dois juntos, tá? E substrato, eu formo a holoenzima, destacando que tem proteínas que não precisam desse cofator ou coenzima, que foi o que ela colocou ali, seria uma estrutura apenas puramente proteica, tá certo? Continuando, a parte que mais perguntam, em principal aqui sobre enzimas, é a tal da mudança na energia de ativação. Então toda reação química para ocorrer, como da combustão que eu dei o exemplo, ela precisa de uma certa energia para aqueles substratos ou para aqueles reagentes reagirem e provocar a reação química sendo modificados, tá certo? Qual que é a função da enzima? A enzima apenas diminui essa energia de ativação, então ela facilita. Antes de ler aqui, eu vou subir lá no resumo dela, que mostra o gráfico aqui. Então, um gráfico de energia pelo tempo, então da quantidade de energia que uma reação química precisa ao longo do tempo que ela ocorre. Em azul, ela colocou uma reação sem enzimas, tá? Ou sem enzima. O que eu preciso então? Eu preciso que ela colocou aí EA1, né? A energia de ativação 1, uma energia de ativação muito maior que eu preciso adicionar a esses reagentes. Já numa reação com enzima, ela colocou EA2, uma energia de ativação muito menor. E isso facilita e muito, acelerando muito as reações químicas, tá certo? A gente vai encontrar muito esse gráfico aqui pela frente. Voltando só para ler o que ela escreveu aqui. Energia de ativação, quantidade necessária para ativar uma reação. A enzima provoca uma diminuição da energia de ativação necessária para que uma reação química aconteça e isso facilita a ocorrência da reação, tá certo? Descendo aqui, pessoal, a gente tem especificidade. O que ela colocou? Para cada substrato existe uma enzima específica, modelo chave-fechadura. Esse modelo chave-fechadura é de 1894, tá? Emil Fischer que desenvolveu esse modelo, ou pensou nesse modelo, que diz exatamente isso. Então, para cada enzima, eu tenho um substrato específico, que aí ele que vai fazer, que aí ela, a enzima, que vai modificar ou promover a reação desse substrato. Ou, na ordem inversa, para cada substrato existe uma enzima. Perfeito. Atualmente, em quase todos os vestibulares eu vejo isso, e questões, os professores perguntando, a gente só vê o modelo chave-fechadura, tá? Por isso que é o mais destacado, é o que mais vocês vão encontrar nos livros, e basta geralmente, tá? Então prestem bastante atenção nesse modelo. Em alguns livros didáticos, alguns professores ainda comentam ou a gente apresenta, tá, o modelo do encaixe induzido, que é um modelo mais recente, mas também é da década de 50, 1958, alguma coisa assim, tá? Que diz o quê? O modelo encaixe induzido, que a enzima não tem uma estrutura perfeitamente encaixável, né, no substrato. O substrato induz, encaixe induzido. Quando o substrato se liga à enzima, ele induz uma mudança na conformação dessa enzima, ou do sítio ativo, a gente vai falar daqui a pouco. Então, que é o local onde o substrato se encaixa, mudando um pouco sua conformação. Então, segundo a teoria chave-fechadura, ou modelo chave-fechadura, seria um encaixe certinho dessa fechadura para essa chave que seria o substrato. Um encaixe perfeito. E segundo o modelo encaixe induzido, o substrato induziria uma mudança de conformação, uma mudança na forma da enzima e aí encaixando com essa especificidade da relação enzima-substrato, tá bom? Só prestem atenção nisso porque alguns materiais apresentam. Ela colocou ainda aqui, ó, podem ser reaproveitadas. Como as enzimas não sofrem modificações ao longo da reação, então enquanto ela auxilia nessa reação química, ao final da reação, os substratos, os produtos aí gerados, vão ser liberados e a enzima pode repetir essa reação várias vezes, tá bom? E como é que se liga essa enzima com o substrato? Ela colocou, agem por interações fracas com curto raio de ação, exigindo proximidade, que é permitido pela complementariedade. Então, é uma ligação entre enzima e substrato fraca, né? De curto raio de ação, então o substrato tem que estar próximo da enzima, e aí permite essa complementariedade, um se encaixando no outro. E ela colocou o desenho, por exemplo, e o desenho que ela coloca é seguindo o modelo chave-fechadura. Uma enzima com esse corte triangular, que é o sítio ativo, é a região onde vai se encaixar o substrato, e ela colocou 3 tipos de substrato. Uma fatia de pizza, aí, um círculo e um quadrado. Qual que se encaixa seguindo o modelo chave-fechadura, que é a fatia de pizza, ele vai se encaixar perfeitamente a enzima. Tá bom, pessoal? Por fim, fatores que alteram a atividade enzimática. Enzimas, na maior parte dos casos, são proteínas, são moléculas orgânicas. E moléculas orgânicas sofrem variações, principalmente aqui as enzimas, de acordo com temperatura e pH.
todas as enzimas têm uma temperatura ótima para trabalhar e um pH ótimo ou ideal para trabalhar. Se eu aumento muito ou abaixo muito temperatura e pH, elas passam a não funcionar adequadamente. E se eu aumento muito a temperatura ou pH, elas podem desnaturar, né? Quando uma proteína ou uma enzima, no caso aí, desnatura, o que é? Ela perde a sua conformação. Então, as proteínas, enzimas aqui, são formadas por ligações químicas. Se eu aumento muito a temperatura, essas ligações químicas são rompidas e ela sim perde a sua forma. Perdendo a sua forma, perde a sua função, perde a sua atividade, tá? E ela colocou aí, ó, a temperatura ideal, ela colocou na faixa que seria o pico, que é o pico desse gráfico. Acima disso, a enzima vai perdendo a sua atividade, vai perdendo a sua função, e abaixo disso também. E a mesma coisa, um pH X ideal. E eu vou dar um exemplo aqui de pH que eu uso bastante. O pH varia ao longo do nosso tubo digestivo. O pH da boca é mais neutro do que o pH do estômago, que é próximo de 3, tá? O que acontece? As enzimas que agem na boca não funcionam adequadamente no pH mais ácido do estômago e vice-versa. Então, cada enzima no nosso corpo, por exemplo, está em um local diferente e dependendo do local desse pH, o nosso corpo vai mudar, a enzima vai trabalhar idealmente naquele pH daquele ambiente, tá? E o terceiro fator que influencia na atividade enzimática, a concentração enzimática. Então, as enzimas são como fábricas, aí elas estão executando uma certa atividade. Qual que é o limite dessa atividade no ambiente, né? De novo, vou pegar o exemplo da boca agora. Qual que é o limite? Quando todas as enzimas estiverem trabalhando, eu não consigo mais acelerar essa atividade. Então a amilase salivar, que é uma enzima que digere o amido. Então o amido, quando eu consumo qualquer alimento que tenha amido, né, amido de milho, né, nas farinhas, por exemplo, quando chega na boca, a enzima amilase salivar vai quebrar o amido. Tudo bem, mas quanto de amido ela vai conseguir? Quando todas essas enzimas da minha boca, da saliva ali, estiverem ocupadas, eu não consigo quebrar mais amido. Que aí é o que ela coloca aí, né? Que eu chego ali na minha saturação, no máximo possível. Então todas as enzimas estão começando a trabalhar, e aí a curva vai aumentando da atividade enzimática, até que todas as enzimas estão trabalhando, e eu chego ali no meu nível de saturação, dependendo da minha concentração enzimática. Não adianta eu aumentar ali o número, a quantidade de amido, a minha quantidade de substrato, que eu tenho todas as enzimas trabalhando no máximo, tá certo? Destacando aqui também no resumo que geralmente, na maioria dos casos, as enzimas terminam com ase, né? O sufixo ase. Então, amilase salivar é uma enzima que digere o amido, né? E a parte inicial do nome, o substrato. Protease, ase, enzima que digere proteína. E isso é a última coisa que a gente apresenta no resumo. A última coisa que eu acrescentaria em relação ao nome. E está bem completo, a gente já falou tudo. Tem bastante material aqui, apesar de resumido, que é a função do resumo e a função, o objetivo dela lá no Instagram dela, pessoal. Obrigado a Mariana, adorei o resumo, acho que ajudou bastante a gente aqui na aula de hoje. Se tiver qualquer dúvida, me manda nos comentários. Se curtiu o vídeo, se ele te ajudou, se inscreva no canal, ative o sininho, que aí vai me ajudar também a produzir vídeos cada vez em maior quantidade e melhorar cada vez mais para vocês, né? E as dúvidas me mandem, porque ajuda também bastante a melhorar a nossa apresentação e nossas aulas futuras, tá certo, pessoal? Obrigado e até a próxima.